بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. L'imam Muslim ele citou um hadith que Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu ele disse que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele diz: se a pessoa morrer ou o ser humano morrer, se cortam as boas ações a não ser de três fontes que continuam vindo os benefícios para a pessoa após a sua morte. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele citou a primeira delas, uma caridade permanente. A caridade, que nós temos dois tipos de caridades. Uma caridade que você dá para uma pessoa necessitada. Essa caridade você tem um grande valor para você nas suas boas ações. Tem uma outra caridade que será a caridade permanente, aquela caridade que continua o benefício dela após a sua morte. Tipo a construção de uma mesquita ou fazer um poço de água para que as pessoas bebam dele, ou qualquer outra ação que as pessoas se beneficiam depois da morte da pessoa e que são permanentes. A segunda questão que seria um conhecimento que você deixa. Esse conhecimento, seja ele um livro escrito para as pessoas aprenderem, ou uma pessoa que você ensina, e principalmente um filho que você ensina, e as pessoas que você ensina um conhecimento, esse conhecimento, enquanto ele estiver sendo passado para frente e ser ensinado e colocado em prática, mesmo depois da sua morte você tem essas boas ações que chegam até você. E a terceira questão que seria o filho virtuoso que suplica pelos seus pais. Aqui a questão do filho virtuoso que suplica. Qualquer súplica do filho ou de qualquer uma outra pessoa, se suplicar pelo morto, essas súplicas são válidas e elas chegam até o morto. Só que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam especificou aqui o filho porque para demonstrar algumas questões importantes. A primeira delas, que a súplica do filho, ela é mais, ela chega mais para os seus pais, porque ela vem do coração. É uma pessoa que faz com sinceridade a sua súplica, e ela que é permanente do seu filho, a todo momento ele suplica. Uma outra questão que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quis mostrar aqui em relação ao seu filho, para que a benevolência aos pais ela continua após a morte deles. Então, um filho virtuoso, para você saber se o filho é virtuoso ou não, se ele continua suplicando pelos seus pais depois da sua morte, é sinal do que ele é virtuoso. E se ele parar de suplicar pelos seus pais, é sinal do que ele não tem essa questão de virtuoso. Ele não é virtuoso porque ele parou de suplicar pelos seus pais, e o certo é ele continuar por aquilo que eles ofereceram para ele em vida, é ele sempre permanecer suplicando por eles, praticando caridades por eles e fazendo todo tipo de bem que ele consegue para que isso chegue aos seus pais após a sua morte. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensine sempre aquilo que é benéfico para nós e que nos encaminhe para a senda reta. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.